Amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Os Estados Unidos, que são um país de governos assassinos e predador das economias mundiais, eles nunca atiram em uma só direção. Eles apontam as armas deles para vários objetivos. No Brasil, quando eles deram o golpe de 1964, com um grande aparato de bandidos da CIA aqui no nosso país fazendo espionagem, comprando estudantes, sindicalistas e dirigentes de partidos e homens de negócio e militares. O objetivo não era apenas um, eram vários objetivos. O primeiro era destruir a União Soviética, porque a União Soviética fazia um contraponto à economia predatória dos Estados Unidos como política global. A segunda coisa, eles queriam ganhar a opinião pública de toda a América Latina para invadirem Cuba. Terceiro ponto, eles queriam destruir o Brasil, para o Brasil continuar sendo a República dos Bananas e vendendo matéria-prima para eles. Ainda em relação ao Brasil, como o Brasil é o maior país aqui da América Latina, eles não poderiam permitir que os Estados Unidos, que o Brasil crescesse, se desenvolvesse inclusive em tecnologia. Isso não poderia ser permitido nem naquela época e nem agora. Porque se o Brasil cresce, o Brasil passa a ser um polo e vai estar atraindo vários países aqui do nosso continente. Porque o Brasil não é guerreiro, não é belicoso, não é predador, de modo que seria para os países da América Latina e do Caribe uma possibilidade de um crescimento sustentável, mais justo e mais ético. E por último, no quarto ponto, os Estados Unidos queriam ganhar o apoio dos grandes empresários brasileiros para o lado dos Estados Unidos. Haja vista que quando derrubasse o Brasil, dando o golpe militar de 1964, aí retiraria direitos, não permitiria avanços da classe trabalhadora, nem do movimento sindical e político que era muito forte no Brasil, e daí permitia o aumento dos lucros dos grandes empresários brasileiros. E foi assim que eles fizeram. Atiraram em várias direções e ganharam a batalha. Faça as contas de 1964 para cá, quantos anos? Só de ditadura foram 25 anos. Olha que eles avançaram muito na economia, cresceram muito e o Brasil continuou como República das Bananas. Agora, de novo, em 2016, eles deram um outro golpe. Qual o grande objetivo? Não permitir que o Brasil crescesse, porque o Brasil estava sendo muito bem visto no mundo. A economia tinha melhorado muito, o Brasil tinha saído do mapa da fome, a Petrobras avançava com tecnologia, a educação no Brasil melhorou, isso é uma possibilidade de se desenvolver tecnologia. O governo do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff fizeram mais de 600 escolas técnicas no Brasil e um grande avanço no Plano Nacional de Educação. É um perigo para os Estados Unidos. Nós não podemos desenvolver tecnologia nem para fazer um parafuso. Se quiser comprar um computador, um celular, tem que ser tecnologia do Vale do Silício, norte-americana, e não nossa. Deram o golpe. O objetivo em relação à América Latina era o mesmo de 1964. E derrubando os países que estavam ali avançando numa política
de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico sustentável, muitos países de esquerda que tinham melhorado muito a condição de vida do seu povo. E eles conseguiram. Por sorte, foi mais ou menos passageiro o que aconteceu no Brasil. Mas vários outros países, como por exemplo a Bolívia, o Peru, o Equador, estão sofrendo demais. A Argentina, porque a política de destruição continua impulsionada e orientada pelos Estados Unidos. Por último, companheiros e companheiras, lutadores do povo, o grande bote que os Estados Unidos deram contra a humanidade foi lá na Ucrânia. O presidente da Ucrânia é um vagabundo ladrão e assassino. Zelensky, nos últimos anos, matou 14 mil pessoas lá na Ucrânia. Matou 14 mil compatriotas. Matou 14 mil ucranianos. Nunca nenhuma televisão vagabunda do Brasil disse isso, mesmo sabendo. E qual era o objetivo dos Estados Unidos? Ele apontou as armas em que direção? Primeiro, nós vamos para a Ucrânia, aproveitamos que o presidente da Ucrânia é um vagabundo, um corrupto, um ladrãozinho de galinha, botamos dinheiro na mão dele. Colocamos ele e a Ucrânia numa guerra contra a Rússia. Vamos fazer a cabeça do Zelensky dizendo que a Rússia é um perigo para a Ucrânia. Vamos dizer para o Zelensky que nós vamos dar muito dinheiro e armas e gente para treinar as forças armadas da Ucrânia. Vamos dizer para o Zelensky que ele só tem a ganhar com isso. Por quê? Porque nós vamos colocar a Ucrânia na OTAN. A OTAN são mais de 33 países do mundo. Essa coja de criminosos que é a OTAN tem um pacto de sangue entre eles. Quem enfrentar um país da OTAN, todos vão para cima. Então, a Ucrânia fica garantida por essa razão. Tem arma nossa, tem instrutores nossos, tem dinheiro nosso e ainda tem a OTAN. Pronto, fazemos a guerra. Vai ter destruição. Aí nós vamos construir a Ucrânia, reconstruir a Ucrânia, e quem vai ganhar muito dinheiro são as nossas empresas que vão reconstruir a Ucrânia. Mas, ainda mais, a Europa fica com medo da Rússia, a antiga União Soviética, aquela de 64, se lembra? Que os Estados Unidos queriam derrotar na época. Não derrotar, mas nós derrotaremos agora a Rússia. Vamos colocar a Europa com medo da Rússia, vamos propor um grande boicote econômico, a Rússia quebra. Quebrando, aí a nossa economia, ou seja, a economia dos Estados Unidos, avançará imensamente. Aí nós temos uma Rússia quebrada e nós temos uma Ucrânia nas nossas mãos. Nós estamos no mês de novembro de 2025. Os Estados Unidos não quebrou a Rússia. O tiro saiu pela culatra. Pelo contrário, quem está com muito problema é a Europa e os Estados Unidos, porque gastaram muito dinheiro com a guerra lá da Ucrânia contra a Rússia.
A Rússia já ganhou a batalha há muito tempo, não fechou o caixão da Ucrânia, porque ela quer continuar destruindo aquele governo vagabundo. Aí os Estados Unidos disse o seguinte: vamos fazer um acordo. Qual é o acordo dos Estados Unidos? Pronto. Todo aquele território ocupado por russos fica lá com a Rússia. Quem perdeu? A Ucrânia. A construção do país, ou seja, a reconstrução, será nossa, dos Estados Unidos. Vamos ganhar dinheiro. E o Zelensky ainda vai assinar um acordo dizendo que todas as terras, os solos preciosos, que têm minérios importantes para a promoção do avanço das novas tecnologias, passa por um determinado período para as mãos dos Estados Unidos. E a Europa perdeu para criar marra, porque vai ficar apenas com os rebutalhos, ou seja, com o subejo, e ainda teve um grande prejuízo econômico de forma global em relação ao apoio que eles deram ao criminoso e ladrão presidente da Ucrânia, Zelensky. Eu disse faz 2 anos, Zelensky é ladrão, corrupto, criminoso e um dos homens mais ricos do mundo hoje. Faz 2 anos que eu disse isso, gravado aqui num vídeo como esse. Agora, em 2025, essa semana saiu a notícia do envolvimento do governo da Ucrânia com roubo de dinheiro que os Estados Unidos mandavam para comprar arma, para comprar munição, para pagar salário de mercenários, inclusive mercenários vagabundos do Brasil que estão lá matando em nome de ganhar dinheiro. O Zelensky, com a sua canalha de ministros, desviava esse dinheiro. O clima econômico lá é devastador. A destruição do povo ucraniano por causa desse presidente canalha que ela tem é uma coisa absurda, como aquele povo está sofrendo. E quem ganhou muito foi os Estados Unidos. Então, como eles atiram para todos os lados, eles sempre ganham, mesmo que perdam.